Então, uma boa tarde. Vou começar então a apresentação do trabalho de localização. Aqui do lado a gente encontra a estrutura de pastas, tá? O qual eu organizei. Aqui tem o exemplo, né? Que é o localizador. Eu chamei ele de localizador. E aqui eu tenho as views. Então aqui eu tenho a view login e a view main aqui, que é a view login, que é onde vai iniciar a nossa aplicação, né? Logo mais eu já apresento para vocês. E depois eu tenho a view main, que a view main é onde eu vou conseguir estruturar todo o nosso projeto. Então lá que eu vou chamar para ir para pegar a localização e também para ir para a próxima página, né? Que é só o administrador do sistema que tem, que é a listagem de todas as localizações de quem usou o sistema. E aqui eu tenho uma pastinha receiver, que aqui eu tenho os dados e o GPS service e o GPS broadcast receiver. Aqui nesse receiver aqui, eu tenho essa primeira classe chamada dados. Aqui é onde eu faço toda a gravação do meu banco de dados do Firebase, tá? Então aqui eu tenho declarada a TextView Times e a TextView Provider, tá? E aqui eu tenho o meu método chamado gravar. E aqui eu também tenho uma list view, uma list que é um string, né, dados, que aqui eu vou receber alguns dados, tá? Então aqui no meu método gravar, eu recebo por parâmetro, né, a data, o usuário, a localização desse usuário, a distância que ele percorreu e o tempo que ele ficou. Ou ele ficou parado, ou o tempo que ele ficou andando, tá? Eu só coloquei uma variável tempo, porque se tiver uma distância zero, significa que é o tempo que ele ficou parado, e se tiver uma distância igual, diferente de zero, significa que é o tempo que ele ficou percorrendo aquele caminho, tá? Logo mais eu apresento a lógica para fazer essa distinção. Então aqui eu faço a chamada do banco. Aqui são alguns testes para a gente ver exatamente ali no logcat ele executando, tá? Mas aqui que eu faço a chamada direto para o banco. Então, aqui é a chamada para o banco do Firebase, tá? Eu tenho dois bancos aqui. Eu tenho o banco do Firebase e o banco do SQLite, para quando ele não estiver com internet no momento, tá? Então, aqui eu vou mandar a data, vou mandar o usuário, o GeoPont, né, que é a localização, que é o conjunto da latitude e longitude. Aqui é a distância que ele percorreu. E aqui o tempo em segundos, tá? Então, quantos segundos ele ficou andando e quantos segundos ele ficou parado, tá? E aqui eu coloco um DB Collection, né, que é para selecionar minha coleção lá do Firebase Store. E aqui toda a estrutura para chamar o banco, né, para a gente conseguir fazer a chamada. E aqui eu tenho um else, porque se eu não conseguir aqui em cima, se o meu lock lá for diferente de nulo, ele vai conseguir, né? O meu lock, no caso, é a localização, tá? Se a minha localização for diferente de nulo, ele vai incluir. Agora, se a minha localização for igual a nulo, então ele vai falar que o banco e dar um alerta aqui que não está vindo a localização para o meu banco de dados do Firebase. Certo? Então, aqui foi a estrutura do banco de dados do Firebase. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do banco de dados do SQLite. O SQLite é bem a estrutura do banco de dados normal, tá? Então, assim, primeiro eu preciso selecionar ali o banco, selecionar qual é o banco, qual é a tabela, as colunas ali, dar um construtor ali da tabela aqui selecionando qual é o banco que eu chamei de localização lá em cima e a versão do banco. E aqui que é a grande chave, né? Então aqui eu vou fazer um SQL, que é um create table normal, que as pessoas que estão mais acostumadas ali com SQL vão entender um pouco mais fácil. E depois aqui eu adiciono no banco de dados. Então eu vou instanciar aqui o SQLite, vou chamar uma variável aqui e vou colocar todos os meus dados dentro dessa variável. Depois eu vou inserir essa variável que tem todos os meus dados dentro da tabela localização. Tá certo? Então aqui é a estrutura do SQLite. O GPS Service é aonde eu faço toda a lógica para mim colocar ou não, para mim distinguir, ele está parado, ele está andando, quanto tempo, enfim, para fazer toda a distinção de todo o programa.
é nesse cara aqui que ele faz, tá? Então, aqui eu começo falando, instanciando algumas variáveis, tá? Então, eu quero uma variável do tipo data, ou localização, né, que eu chamei de last lock. Tem o time task, que é para instanciar ali para me conseguir trabalhar com as datas lá embaixo. Então eu começo instanciando ela lá em cima para pegar a data inicial, para mim depois pegar a data inicial que começou o programa, mais a data que ele parou lá de andar, para mim fazer o tempo, né? Para mim definir o tempo que ele ficou andando. E aqui eu instancio o usuário, então aqui eu pego o usuário que está logado, tá? Aqui eu faço toda a criação, todas as notificações que ele dá lá em cima, que ele está capturando, né? Que ele está capturando a localização do telefone. Então aqui ele está dando um tempo que eu quero no intervalo de 5 em 5 segundos. Entretanto, se eu tiver em algum programa utilizando o meu location request, ele vai vir aqui e vai fazer que eu quero um fast intervalo de 3 em 3 segundos. Então, não necessariamente ele vai vir de 3 em 3, mas ele pode vir aqui de 5 em 5, de 5 em 5 segundos, tá? Vamos seguindo mais um pouco mais para baixo. Então, aqui ele começa a lógica, tá? De toda aquela questão ali da localização, da distância e do tempo, tá? Então, aqui, se a distância for diferente de zero, então ele vai botar um olho ali e ele vai pegar. Então, ele vai ficar ali dentro contando, acrescentando segundos, quantas vezes ele for com a distância for igual a zero. Assim que ela mudar, ele para, ele dá um break e ele vem aqui no calendar, que eu usei o calendar para pegar os segundos, e ele dá aqui, ó, o ADD calendar, minutos, com essa data inicial que eu tinha, ele vai pegar esse intervalo aqui, que eu quero do tempo andando, que é esse cara aqui que estava aqui no Wally, que ele vai acrescentando segundos, e ele vai pegar o que? Ele vai pegar o valor disso e vai acrescentar dentro do calendário. Daí depois eu vou pegar e vou colocar dentro do call e eu vou chamar o call get times, né? E ele vai dar os segundos ali certinho. Aqui embaixo, então, eu chamo o array lá que eu tinha mostrado anteriormente na tabela dados, o array do location, tá? Então eu vou mandar o array location lá e eu vou chamar o método gravar, mandando a data inicial, que é no caso a data que começou o programa, né? Mostrando aqui o usuário, a localização, que é a latitude e a longitude, a distância que ele percorreu e o tempo. Então esse tempo aqui, ele é em segundos, que é a data inicial menos os segundos acrescentados dentro do olho lá em cima. E aqui ele vai gravar, então, no SQLite. Não, desculpa. Aqui ele vai gravar no Firebase. E depois ele vai vir aqui e vai gravar no SQLite, tá? Que ele vai chamar aqui o DB, que é a instância do SQLite lá em cima. Vai chamar DD localização e vai mandar vai mandar por parâmetro ali embaixo. Depois ele vai mandar uma mensagem que foi gravado com sucesso. Aqui embaixo é a mesma estrutura, só que quando a distância é igual a zero. Então ele vai fazer mesmo o olho ali, vai contar o quanto tempo, vai fazer a mesma lógica de programação que eu já tinha explicado ali em cima e vai chamar e vai gravar no banco. E depois ele só vai andando nu ali só para ele não começar sem nada, né? Eu instanciei ele aqui embaixo como ele nu também. Então basicamente é essa estrutura, enfim, do sistema, tá? Então eu vou executar ele agora. Eu vou mostrar para vocês executando os sistemas. Só um minutinho. Então aqui eu coloquei para a gente dar uma olhada no telefone, olhar uma olhada no telefone virtual, né? Nossa. Então aqui o que acontece, tá? Eu coloquei o meu telefone é esse e essa aqui é a minha tela de login. Então aqui no login eu vou colocar ele primeiro como admin @local, colocar a senha dele ali. Ele vai mostrar, vai dar uma barrinha, ó. Então, seja bem-vindo ao localizador. Eu vou começar a lhe dar o start. Então, eu apertei nesse primeiro botão aqui, start,
localização, e ele vai começar a pegar minha localização e me mostrar, ó, e gravar aqui, que ele gravou no SQLite e também gravou no Firebase, automaticamente. Eu vou mexer o telefone aqui na minha mão, por isso que eu queria deixar com o telefone, porque daí a gente vai conseguir ver que ele vai modificar ali, ele vai começar, ó, mexi o telefone, ele já pegou ele já capturou um tempo diferente. Se eu tentar vir aqui, ó, próxima página, ele vai mostrar todas as localizações de todos os usuários. Então, vai mostrar o usuário 2, teve uma localização tal, no dia tal ficou um segundo, ficou quanto tempo parado, ficou quanto tempo andando. Então, aqui que ele mostra a listagem de todas as localizações dos usuários, tá? Se a gente voltar aqui, eu consigo vir e sair da minha aplicação e ele volta aqui para o menu certinho, tá? Agora, eu posso vir aqui e acessar o usuário. User, @local, botar a senha user, 1, 2, 3, não, colocar a senha aqui. Opa, não tá aparecendo mais para vocês, né? Aqui, user, 1, 2, 3, e entrar. Tá fazendo o login. Toda essa parte de autenticação do login, ele é tudo feito pelo Firebase, tá? Então, o Firebase, que eu vou mostrar ali para vocês na tela de login, que é ele que faz toda a autenticação do programa. Então, não é tudo conectado por lá. Depois eu vou fazer um login com erro para vocês conseguirem ver certinho ali o que acontece quando eu tento fazer um login indevido, né? Quando eu não tenho nenhum tipo de usuário cadastrado lá e eu tento fazer mesmo assim o login. Então, aqui ele já mostrou aqui, ele já deu o login quando eu dei o login no usuário. E aqui, se eu entrar aqui na próxima página, ele vai mostrar, ó, página restrita ao DM da aplicação. Então, assim, ele não vai deixar eu ver a listagem dos usuários, porque quem só pode consumir esse tipo de informação é só o administrador. E daí, basicamente, essa é a nossa aplicação. Então, eu posso entrar com diversos tipos de usuário, posso entrar ali, mas eu não consigo ver a página de localização dos outros usuários. Eu só consigo ver, então, se eu logo com o administrador. E ele fica ali pegando a minha localização atual. Estou mexendo no telefone aqui, a gente consegue ver que ele está pegando localizações diferentes. Então, vou sair aqui do nosso sistema e eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a parte do login. Então, aqui, ó, primeiro ele pega a tela principal, é o método tela principal, né? Que eu vou direcionar do MyActivity para o login. E aqui é onde que eu faço a instância do Malt, que é o Firebase Malt, para instanciar o e-mail e a senha, né? Então, eu pego aqui o e-mail e a senha que eu tenho, que é os meus campos que eu cadastrei. E aqui eu começo fazendo a verificação do e-mail e da senha. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou tentar entrar aqui com um e-mail e uma senha que eu não tenho cadastrado. Então, eu vou vir aqui, vou abrir para vocês aqui a minha tela, pegar o localizador e vou entrar aqui, ó, com Nathalie123 @admin.com e a senha alguma coisa. Ó, ele fala ali, ó, que eu não tenho nenhum usuário correspondente a esse e-mail. Mas se eu venho aqui e tento entrar com user2 @local.com e colocar a senha do user2, eu consigo entrar normalmente na aplicação. Então, basicamente era esse o projeto. Agradeço então e até a próxima.